Vamos abrir o nosso projeto Casa Firme dessa quarta-feira. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia e principalmente por ser mais um dia que nós estamos começando na Tua presença, fazendo a Tua vontade, podendo estar aqui na Tua casa, nos dedicando à Tua palavra, a fazer a Tua vontade, a dar condições ao Senhor, meu Deus, a ouvir o que o Senhor tem para nós, porque ouvir nós ouvimos tantas coisas, meu Deus. Nós ouvimos tantas coisas, nós vemos tantas coisas. E o que nós precisamos, na verdade, é só uma coisa. Como o Senhor falou para Marta. Marta, Marta, você está envolvida, ocupada, você está tensa com tantas coisas, quando, na verdade, só uma é importante. E a Maria tinha escolhido a boa parte. Senhor, eu te peço agora que o Senhor nos ajude, assim como estamos fazendo agora aqui na tua casa, que escolhamos hoje e que escolhamos, meu Deus, a cada dia a boa parte, que é ouvir a tua palavra, que é fazer, meu Deus, a tua vontade, que é estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor se agrada, como o Senhor tem falado para a nossa mente, evoluir, meu Deus, com pensamentos que o Senhor aprova, com pensamentos, meu Deus, que o Senhor espera de nós. Eu peço que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, meu Deus, nos dirija, que o Senhor, meu Pai, cure aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão oprimidos, cansados, sobrecarregados, que o Senhor cure, liberte, transforme, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro de cada um que durante essas mais de 24 horas estiver aqui, passar por aqui, cada um, meu Deus, que subir a esse altar para invocar o nome do Senhor, para interceder, meu Deus, pela vida dos irmãos, pela vida dos santos, para interceder pelas causas urgentes, para pedir ao Senhor, meu Deus, misericórdia, para orar, para que o Senhor, meu Deus, se volte, para que abençoe, para que transforme, para que faça diferença. Eu peço que cada oração seja atendida, que o Senhor, meu Deus, opere, que o Senhor se manifeste e que o Senhor faça a diferença, porque é assim que o Senhor trabalha. Está escrito, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre aquele que me serve para aquele que não me serve. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, realize a tua obra, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor atenda às nossas orações e que o Senhor, meu Pai, nos conduza. Eu peço que todo esse trabalho, desde agora, do começo, do início dele, até, meu Deus, o nosso encerramento, amanhã, mais de 24 horas depois, que seja conduzido pelo Senhor. Que cada palavra, que cada mensagem, que cada clamor, que cada oração, que seja conduzido pelo Senhor. Porque é para o Senhor esse trabalho. E que ele vem do Senhor, meu Deus, nós não temos dúvida. E nós queremos que continue assim. Que comece e termine no Senhor. E que nós, meu Deus, estejamos no meio, vendo, recebendo e vivendo a tua glória. Eu peço que a tua unção nos cubra, que aqui, meu Deus, cada pregador que subir a esse altar seja dirigido e guiado pelo Espírito Santo do Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos dê unção, que o Senhor nos dê visão, que o Senhor nos dê autoridade, que o Senhor, meu Deus, nos use para falar a tua palavra, para pregar, meu Deus, a verdade, que a verdade se cumpra na vida de cada um que crê. Eu peço que o Senhor abençoe agora esse nosso primeiro horário, meu Deus, o que trata do homem forte, como o Senhor o criou para ser, para assumir, para estar, meu Deus, na condição de cobertura, de telhado, meu Deus, de cabeça. Eu peço que assim o Senhor venha fazer e que o Senhor fale, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor atinja não só os ouvidos com o som da voz de cada um que passar por aqui, mas que cada coração seja atingido, meu Deus, com o toque, o trabalhar e a direção do Espírito Santo. Eu peço esteja conosco, do começo ao fim, e continua conosco, Senhor,
continua na nossa vida. Nós queremos o Senhor e pedimos o Senhor, a nossa casa, que assim como o Senhor edificou uma casa a Davi, que assim o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine e que o Senhor, meu Pai, trabalhe em nós para que também tenhamos e construamos uma casa firme. É o que eu creio e eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu entrego e consagro desde já todo esse trabalho, esse dia ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Eu vou abrir aqui o que está em Gênesis 16. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Vamos aqui já para Gênesis 25, versículo 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Ok. Eu tenho falado aqui, na verdade, não sou eu, né, que tenho falado, mas essa é uma verdade. Tanto que eu ainda usei a expressão que, se fosse para trocar o nome dos destinos curados, poderia-se dizer, né, repetição de histórias interrompidas. Porque o que mais nós vemos, isso no nosso dia a dia, né, no nosso tempo, o que nós mais vemos, por exemplo, quando você assiste os destinos curados, você vê a força que tem sobre a vida de uma pessoa, a história da família dela. O ambiente que ela cresceu, com os pais, ou com quem ela cresceu, porque tem gente que não foi criada pelos pais biológicos, mas que você vê repetindo a história de quem a criou. Você vê a pessoa continuando aquela
história, aquela trajetória de quem a criou, mesmo não sendo filha, não tendo não sendo filho, não tendo a genética daquelas pessoas. Então quer dizer, né, por um lado nós vemos aqui o Isaac, né, vivendo a mesma história que o pai dele. Casou com uma mulher que ele amou, como o pai dele. Então, quer dizer, ele foi bem sucedido na área sentimental, foi realizado na área sentimental, tal como Abraão. E a gente vê que o Abraão amou Sara, né? Ele tinha ali um carinho, um sentimento mesmo muito grande pela Sara. O Isaac também amou Rebeca, né? Então, é uma força muito grande, né? Muita coisa, às vezes, a gente não para analisar, né? Ou, às vezes, não quer analisar e ver que é aquilo, que tem a ver com aquilo, ou que é a repetição daquilo na vida da gente. Olha, tal como meu pai viveu isso, eu estou vivendo. Olha, tal como a minha mãe viveu isso, eu estou vivendo. Tal como era assim na minha casa, está sendo assim na minha também. Na casa dos meus pais, agora está sendo assim na minha casa também. Então, primeiro é importante que você faça essa análise, que você veja isso. E percebendo isso, você, né, tome atitudes, decisões. Não vou, minha vida não vai se resumir a isso. Eu não vou continuar vivendo assim. Não quero, não aceito. E claro, não é dizer uma vez e ficar esperando para ver o que acontece, é orar por isso. É apresentar essa situação, seja qual for essa situação que você percebe, detectou e que não aceita, apresentar a Deus e lutar com as armas espirituais que nós temos, para que ela não permaneça na sua vida, para que ela não continue, para que ela não defina a sua vida. Mas aqui o que eu quero trazer para você, né, e mesmo na postura do homem, como o homem tem que ser, é o erro, né? Eu levantei essa questão da história porque está na gente, tem muito que está em nós que veio de alguém, e que nós temos uma enorme possibilidade, uma enorme tendência, nós temos uma enorme inclinação a repetir. Né? Algo que aconteceu com meus pais, que de repente eu nem sei, mas que está dentro de mim já. Que se eu não tiver atenção, se eu não tiver voltado para Deus, se eu não estiver olhando para o Senhor, se eu não estiver focado em Deus mesmo, né, do jeito que eu ouço a palavra, eu repito a palavra, eu declaro a palavra, e eu estou atento, como Josué, Deus mandou Josué. Não tire os seus olhos, não deixa de falar, não deixa de meditar, não deixa de declarar as palavras do livro desta lei. Por isso que depois a gente vê lá que e tudo que o Senhor ordenou a Moisés, Moisés ordenou a Josué, que não deixou de cumprir nada de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo. Por que que ele conseguiu isso? Porque ele não ficou olhando para o Moisés homem, ele não ficou repetindo o Moisés homem, mas o Josué repetia diariamente a palavra. Ele falava da palavra, ele olhava para a palavra, ele olhava para o livro da lei, e aquilo ele falava, aquilo ele declarava para ele declarava no lugar onde ele declarava nos lugares onde ele estava chegando aquelas terras. Por isso que ele foi tão bem sucedido. Ele declarava a palavra. Então, quando ele declarava, ele também ouvia a palavra. E ele já tinha lido a palavra. Então, ele estava enchendo seus olhos, ele estava enchendo seus ouvidos, ele estava falando com a sua boca,
Ele estava criando, gerando para ele aquela atmosfera. Qual atmosfera? Aquela na qual prevalece o poder de Deus. Ou seja, eu vou viver aqui o que Deus falou. Eu não vou viver aqui a sequência da cultura desse povo pecador, esses cananeus. Eu não vou viver aqui o resultado do que esse povo aqui plantou, do que o povo, os inimigos, os ex-donos da terra plantaram, não. Eu vou viver aqui o que o Senhor falou com Moisés, o que o Senhor declarou para Moisés. Eu vou viver aqui o que o Senhor prometeu. Como que ele vivia isso? Falando, declarando, meditando. Então, dentro dessa verdade que é o que aconteceu com meus pais, o que aconteceu com quem veio antes de mim, tem um poder sobre a minha vida, tinha tudo aqui para o Isaac, assim como ele fez. O Isaac errou com o pai dele. Nós vemos que isso está na pessoa. E eu pego uma carona na palavra que a bispa falou muitas nas últimas 2 semanas, de que humildade é igual promoção, e já digo para você, pega essa palavra e já começa a aceitar isso. Eu sou assim. Eu tenho ainda muito dos meus pais, eu tenho muito das pessoas por quem eu fui criado, com quem eu convivi muitos anos. Porque tem outra passagem que diz que quando o Abraão foi para o Egito, ele mentiu sobre Sara, que ela era sua irmã e não sua mulher. Tanto ele mentiu que o rei do Egito casou com a Sara. Quando você pega na tradução a mensagem, a tradução da linguagem de hoje, ele fala assim, o rei do Egito, quando chama o Abraão e vê, porque houve grande doença lá em toda a sua casa, quando ele se casou com Sara, ele fala, eu casei, por que você deixou? Eu me casei com Sara. Quer dizer, ele se casou com Sara. E ele só se casou com a Sara porque o Abraão teve medo de dizer que ela era irmã dele, que eles olhassem para ela, como olharam mesmo e desejaram ela. Veja que aquilo que eu temia me sobreveio. Ah, vão olhar para minha mulher, vão achar ela muito bonita, vão querer casar com ela. Foi o que aconteceu. Aí o Abraão vai lá e mente que ele era irmão de Sara, irmão de Sarai, né? E aquilo não resolve a vida dele. Aquilo não habilita ele para ele ter uma vida tranquila com a Sara. Não, a Sara acabou sendo tomada pelo rei do Egito para que ele se casasse com ela. Olha que situação. E lá na frente nós vemos uma situação semelhante com Isaac, ele falando a mesma coisa, ele mentindo também. Ou seja, tem muita coisa que você talvez não pare para perceber. Não pare para analisar. Mas que você repete, mais do que sabe às vezes, e com certeza mais do que gostaria, os seus pais. Isso é certo. Só que aqui nós vemos que a gente pode, e que sempre, apesar disso ter uma força sobre nós, essa vivência, essa convivência, né, e como nós já ouvimos aqui também, essa presença que por tanto tempo, anos a fio, a gente ficou sofrendo e recebendo influência da presença dessas pessoas, que foram os nossos pais. Por isso que a gente repete tanto eles. Tem coisa que às vezes você nem sabia, mas estava no mesmo ambiente que eles, dormindo, e que você faz hoje. Por quê? Porque você estava recebendo a influência daquela presença. Quantas coisas que na época que acontecia, você nem entendia o que estava acontecendo, que estava sendo falado, que estava sendo feito, mas você estava sob a influência daquela presença deles. Por isso que hoje tem coisas que você faz, e se você parar e pensar, você vai lembrar, olha,
meu pai fazia isso. Olha, minha mãe fazia isso. Só que nós não estamos condenados a isso. A tão somente repetir. Por que eu digo isso para você? Pelas duas passagens que nós lemos. E o que essas duas passagens, quando analisadas juntas, nos ensina. Principalmente a um homem, que o que a gente vê demais hoje, né? A gente vê demais hoje mais homens agindo ou reagindo, decidindo como o Abrão do que como Isaac. Quando na verdade aqui a boa atitude, a atitude que Deus espera, a atitude que ela traz progresso, a atitude que ela traz bênção, a atitude que vai, né, levantar, a atitude que vai promover, a atitude que vai trazer vitória, não é a de Abrão, é a de Isaac. Qual foi a atitude de cada um? Abrão era um homem casado com uma mulher estéril, e como ela disse, ela estava correta. E a atitude dela, em função disso, mostra o porquê que ela não engravidava. Porque Sarai, nós não vemos em Sarai uma mulher de Deus. Uma mulher voltada para Deus, mas mais uma pessoa que tinha em Deus o culpado pelas coisas que não davam certo na vida dela. E a gente vê, infelizmente, muitos ímpios com essa postura e também alguns crentes, alguns cristãos. Que são aquelas pessoas que, mas Deus não deu, Deus não deixa, Deus não faz na minha vida. Então, olha bem, a pessoa ela tem metade do pensamento certo. E metade errado. E aí ela age com o lado errado do pensamento dela. Quer dizer, então, a atitude dela é toda errada. Porque se pelo menos ela se apegasse àquela metade de pensamento certo dela, ela teria uma atitude certa. Qual que é a metade do pensamento certo da Sarai? Deus não me deixa engravidar. Deus não deixava ela engravidar? É verdade isso? Sim, era Deus que abre o ventre, é Deus que fecha. É ou não é? Se Deus, ela tinha relações com o marido dela, era casada com o marido dela. E, inclusive, né, que bom que por um tempo ela não engravidou, porque ela poderia ter ficado grávida até do rei do Egito. Veja que tem coisas na vida da pessoa que, né, para algumas coisas, a Sarai não dizia não. Ela não tinha essa... a gente vê aqui a postura, né, que para algumas coisas eu me... como é que é a expressão? Para algumas coisas eu me manifesto. Você tem que olhar bem isso aí na tua vida e na vida de quem está ao teu redor. Que tem algumas coisas que as pessoas se manifestam, que elas protestam, que elas se posicionam, essa é a palavra. Não, isso aqui não. Ó, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não concordo, isso aqui não está bom, isso aqui eu não vou permitir, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou me submeter. Mas tem coisas que tudo bem. Tem coisas que deixa. Não, olha bem. E não é só para olhar para o seu cônjuge nisso, não é só para olhar para a pessoa com quem você convive, trabalha, está junto, mas olha para você. Será que não tem coisas aí que você é bastante contraditório? Porque eu não vejo posicionamento em Sarai quando ela foi para o Egito e o rei do Egito tomou ela como esposa. Tomou ela como mulher. Não, Abrão, não aceito isso. Não concordo com isso. Não, isso não está bom, isso não está certo.
Mas nós vimos aqui, quando lemos lá em Gênesis 16, que quando a Agar começou a rivalizar com ela, e a dizer, olha agora o que ela fez, olha, né, agora ela está aqui, né, zombando de mim, está aqui agora falando que agora ela tem filho, que agora ela engravidou, tal. Aqui nós vemos o quanto que o Abrão, ele era fraco. Por isso que o título é Homem Forte, ele era fraco. Por que ele era fraco? Porque aquela decisão cabia à maior autoridade daquela casa. Como ele tomou a decisão, quando ele foi para o Egito, que ele se passaria por irmão de Sarai. Aquela decisão cabia à autoridade daquela casa. E o que o Abrão fez? Ele pegou a autoridade dele e ele deu à mulher dele, que deu a autoridade dela para a serva dela. E todo mundo depois se arrependeu, todo mundo depois colheu preços que foram ruins, por terem transferido a autoridade para quem não deveria ter se transferido. A autoridade é para você usar. E usar segundo a direção do Espírito Santo. O Abrão não deveria ter transferido a autoridade dele para a mulher dele, e ela não deveria ter transferido a autoridade dela para Agar. Tanto que ela disse, toma a minha serva, para que eu constitua a família por meio dela. Não. Qual que é a metade do pensamento dela certo? Deus não me deixou, Deus não me permite engravidar. O que ela devia ter feito então com esse pensamento, que estava certo? Quem não me permite engravidar? O que eu tenho que fazer então? Ir a Deus. Está entendendo? Quem que é o dono do negócio? Fulano, vai lá falar com ele. Já que eu sei, tem acesso, ô Senhor, o Senhor não me deixa engravidar. Abre o meu ventre. Muda essa situação. Se o Senhor quer algo de mim, requer algo de mim, então, meu Deus, me fala porque eu dou. Ela sabia que Deus não deixava ela engravidar, então buscasse a Deus, orasse a Deus, se voltasse para Deus, pagasse o preço em Deus. Ela sabia que Deus tinha uma promessa para o marido dela. Por que ela não pegou e pediu para o Abrão, ora a Deus para mim, Abrão? Você vê a Sarai pedindo isso para o Abrão? Você vê isso? Ô Abrão, você não conversa com Deus? Você não tem contato com Deus? Você não ouve Ele? Pede para Deus então. Pede para Ele abrir o meu ventre, para Ele abrir a minha madre. Pede para Deus, Abrão. Ela não fez isso. Abrão, vamos entrar aqui num propósito. Abrão, vamos pegar firme nisso aqui, Abrão. Ela não fez. Mas ela podia ter feito? Ela não mandou Abrão tomar a serva dela, não teve uma ideia e executou aquela ideia? Teve ou não teve? Da mesma maneira que nós. Só que o Abrão aqui foi um fraco. E isso é o que um homem não pode ser. Pegar a autoridade dele e transferir que seja para a esposa. Quando não é por Deus que ela está sendo conduzida. Não é assim que a gente resolve. Não é assim que a gente define as coisas. Pegando a nossa autoridade, transferindo, terceirizando para alguém, para resolver as situações que nós estamos enfrentando. Para mudar alguma coisa que não está indo bem. Eu vou fazer assim mesmo. Eu vou resolver isso aqui assim mesmo. Não. A nossa postura tem que ser a do Isaac.
se algo não está indo bem, se algo não está conforme deve ser, eu não vou transferir a minha autoridade nem para a minha esposa. Eu vou a Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou entender de Deus o que está acontecendo. Eu vou pedir ajuda para Deus. Eu vou me colocar em Deus. Porque quem pode, quem tem poder para mudar, para definir, para transformar, se uma situação não está boa, ela está degradada, está ruim, está amarrada, eu vou a Deus. Eu vou buscar a Deus aqui, eu vou me prostrar diante do Senhor e vou fazer o que o Isaac fez. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Nós vemos que o problema da esterilidade estava em Rebeca. Quem orou? O Isaac. Você pode dizer, mas não era a Rebeca que era estéril? Mas ele era a autoridade. E numa família, Deus colocou o homem como a maior autoridade, a mais alta autoridade que tem ali abaixo de Deus. E o que nós estamos vendo em muitos relacionamentos, casamentos, famílias, é que a família está toda desajustada porque o homem não tem usado essa autoridade, principalmente como sacerdote. O Isaac aqui, ele foi o sacerdote da casa dele, que ele devia ser. E nós temos visto hoje isso num processo, num movimento raríssimo, na maioria dos casos. Tem faltado sacerdotes dentro de famílias, tem faltado sacerdotes dentro de casa. Eu não estou dizendo que o homem não possa ou não deva ouvir a instrução, o conselho da sua mulher. Mas ele deve ter discernimento para ouvi-la quando ela fala pela boca do Senhor. Porque a mulher pode falar com sabedoria? Pode ou não pode? Claro que pode. Ela pode falar algo que agrega, ela pode falar algo que vai, inclusive, ser a união de dois pensamentos voltados para a mesma direção, que vão, inclusive, cobrir melhor se tivesse um pensando. Vai atender melhor a necessidade daquela família, a necessidade daquela casa, do que se só tivesse um pensando. Sim. Mas o homem, ele precisa ter esse discernimento. E ele detectar, minha mulher está falando por Deus. Amém. Bendita seja ela. Abençoada seja a boca dela. Farei eu como ela está dizendo, porque o Senhor está nisso. Mas o homem precisa ter o mesmo discernimento para detectar. Ela não está falando pela boca de Deus. Ser como Jó. Lembra do Jó? Cada um de nós, homens, precisamos fazer essa oração. Senhor, me dá esse discernimento do Jó. O Jó teve medo, mas teve discernimento. Qual foi o discernimento do Jó? Quem lembra? A mulher dele vem, depois de ele ter perdido tudo, principalmente, o Jó ficou pobre. Olha o conselho que a mulher dele, depois de ter ficado pobre, deu para ele. Qual foi o conselho? O que ela quis dizer com isso? Nem eu mais, viu, Jó, te quero. Viu, Jó, nem eu mais te quero, morre. Amaldiçoa Deus e morre, Jó, porque assim, não tem mais filho. Né? Mas não está escrito isso na Bíblia, eu vejo, né?
Eu penso que o pior para a mulher de Jó foi ela ter visto, agora ele ficou pobre. Meu Deus, esse homem agora não me serve mais não. Jó amaldiçoa Deus e morre. Olha o discernimento, ó. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Aí olha o Jó, você fala como uma insensata. Mas tem a tradução que fala assim, você fala como uma tola. Ou outra ainda, a tradução que diz assim, você fala como uma louca, como uma louca. Como fala qualquer doida, assim falas tu. O que ali o Jó? Ele discerniu, ela não está falando pela boca de quem? De Deus. Se não está vindo de Deus o que ela está falando, não serve para mim. Igual Jesus fez com Pedro. Oh, Senhor, não, que não aconteça com o Senhor nada disso. Afasta-te de mim, Satanás. Pedro nunca mais chegou perto de Jesus? Hã? Nunca mais chegou perto de Jesus, Pedro? Chegou ou não chegou? Chegou. Porque aquele momento... Então, olha o discernimento que a gente tem que ter. Às vezes a pessoa, você ama ela, você convive com ela, você gosta dela, ela ama você, gosta de você, te ajuda em muita coisa. Mas o discernimento é para isso, para você entender quando ela não está te acrescentando. Então você não recebe o que vem dela. Você não aceita o que vem dela. E principalmente, você não deixa ela te conduzir na decisão, que pode arruinar com a tua vida, com a dela, com a da tua casa, pode derrubar a tua casa. Por isso que a Bíblia diz que a mulher constrói ou derruba. Mas quem dá a ela essa autoridade é o homem. O Abrão deu. Vai lá, Abrão, pega, ó, já que Deus me deixa engravidar, pega a minha serva, a egípcia Agar, e se deita com ela e tem um filho com ela. E assim eu vou constituir família por meio dela. O Abrão devia ter dito, não. Não vou fazer isso. Eu não recebi isso de Deus. Não é assim que se resolve as coisas. Não é o meio, não pode ser assim, não. Deus nunca falou isso comigo, Deus nunca disse que seria assim. O mínimo que faltou nele, a negligência dele, foi tão grande que o mínimo ele podia ter consultado a Deus. Porque às vezes você pode dizer assim, olha, às vezes tem coisas que eu ouço que eu não sei se aquilo vem de Deus. O que eu faço? Faz o que o Abraão fez, consulta a Deus. Pede para Deus falar com você pela palavra. Para ver se aquilo vem dele, para ver se não vem. O Abraão fez isso? Não. Aí ele vai lá, faz o que a Sarai na época ainda, lhe falou, lhe disse, e ele traz maldição para a casa dele. Ele trouxe maldição para a vida dele. Todo mundo envolvido ali perdeu. Perdeu o Abrão, perdeu a Sarai, perdeu Agar, perdeu o filho que foi gerado por Agar. Por causa da decisão de um homem que foi fraco. O Senhor te fala, por causa da Sarai. Não, aqui não é a Sarai, aqui é o Abrão. Depois disso, quem é que ficou sem falar com Deus e que antes falava por 13 anos? Hã? Resposta da atitude dele. Porque o Abrão tinha autoridade. E ele pegou a autoridade e transferiu para a mulher dele, que transferiu para Agar. Por isso, homem, cuidado, que às vezes você está transferindo para alguém, que está transferindo para outrem, como diz a Bíblia. E aí a tua vida está toda embaraçada, a tua vida está amarrada.
A tua vida não anda, a tua vida está, essa palavra amarrada, porque não é você quem está conduzindo conforme Deus fala. Você não está obedecendo, você não está fazendo o que Deus espera de você. Você transferiu para alguém que talvez já transferiu para outra pessoa, que já talvez transferiu para a quarta. E aí você está tendo o resultado que aquela última está fazendo, porque você transferiu para ela a autoridade da sua vida. O Isaac não. O Isaac, mesmo sendo filho do Abrão, tinha tudo para repetir aquela história, foi lá e orou ao Senhor. Foi lá e buscou a Deus. Senhor, minha mulher está estéril, minha mulher, meu Deus, ela não gera filhos. Abre. Eu não sei qual foi exatamente a oração dele para Deus, mas ele orou de forma que Deus respondeu. Deus, a Bíblia diz, ele orou depois de ter escrito, Deus abençoou, Deus abriu, Deus fez a Rebeca. Está escrito. E o Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Veja que a fé tem que ser ativa, porque o Abrão obedeceu a Deus muita coisa, mas a gente não vê ele orando e pedindo para Deus para ela engravidar. É ou não é verdade? Para ela engravidar, a gente não vê ele pedindo a Deus. Você vai falar, talvez porque ele já tinha ouvido que ela ia engravidar, mas ele podia ter pedido, Senhor, faz ela engravidar agora. É ou não é? O Senhor falou. Não tem na palavra aquela passagem que o povo dizia para Deus, Senhor, faz de novo. Eu sei que o Senhor fez, eu ouvi que o Senhor fez, faz de novo. E aí Deus vinha, fazia, atendia, não tem? Lá no Novo Testamento está escrito, vocês não têm porque vocês não pedem. Tem gente, acredite, tem gente que não pede, tem gente que vem para a igreja, ouve a palavra, recebe a promessa, está às vezes no meio daquele movimento que está ouvindo, olha, pede, fala com Deus, olha, apresenta para Ele, se coloca ali diante dele, a pessoa está ali só recebendo. Recebendo oração, recebendo direção, recebendo a palavra, mas ela não tem a atitude. E hoje tem muitos homens que estão nessa mesma postura do Abrão, quando devem ter a postura do Isaac. Quando devem ter a atitude do Isaac. Isso é um homem forte. Um homem forte, ele assume. Ele assume o seu papel. Ele chega e olha para a situação que ele está, onde ele foi plantado por Deus, o que ele tem que lidar. Deixa eu ver aqui, deixa eu me situar, o que Deus quer de mim aqui? Deus quer autoridade, Deus quer força, Deus quer obediência, e Ele dá a Deus. Se ele tem que orar por aquele lugar, ele ora. Se ele tem que conduzir uma situação, ele conduz. Ele assume a sua responsabilidade. Ele assume o seu papel. E já há pelo menos 2 gerações nós temos visto os homens sendo ali anulados. E talvez você ouça isso e pense, eu fui anulado, eu não aprendi a assumir responsabilidade, a encabeçar as coisas. Você pode não ter aprendido com teu pai, talvez nem pai você teve. Você pode não ter aprendido com a tua mãe, que talvez uma vida inteira te poupou, te anulou, te impediu de assumir responsabilidades. Mas agora você tem Deus. E é Deus quem está te ensinando pela palavra. Seja um homem forte como Isaac. O Isaac que pegou, assumiu aquele, esse problema é meu. Quem vai lidar com ele sou eu. Mas era a mulher dele que era estéril, ele era autoridade. Eu tenho que saber que eu sou autoridade na minha casa, eu tenho poder. Quer dizer, eu tenho autoridade para definir coisas, para dar ordens. Igual o capitão de Cafarnaum disse para Jesus. Eu sou uma pessoa de autoridade, eu sei que ela funciona. Se o Senhor der uma ordem, daqui e lá, meu servo será curado. Jesus disse, amém, está curado. Naquele instante, o servo dele foi curado onde estava.
A autoridade de Jesus em cada casa é a autoridade que o homem recebeu. Está escrito isso. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua mulher na sua casa. No caso do Abraão, ele não foi cabeça. Ele foi o quê? Cauda. A mulher dele virou para onde queria, ele só estava ali balançando. Não é assim? Olha para o animal, ele vira a cabeça aqui, a cauda está ali balançando, não é assim? É ou não é? Mexe a cabeça, ó, tem a cauda, mexe a cabeça, está a cauda ali balançando. Tem homem que está sendo cauda, que não está fazendo uso da sua autoridade, que não está ali. E veja bem, não pega um ponto só da palavra fora do contexto e taxa de coisas que você talvez não entendeu. Tem muito conselho de mulher que vem de Deus e que é bênção. Que era aquela participação que todo casal precisa. Que aquela união que a Bíblia diz, é melhor estar junto do que sozinho. É melhor andar em dois do que um só, porque se um cair, o outro... Quando você tem uma pessoa do teu lado nessa condição, obrigado, Deus. Mas às vezes você ainda não tem essa pessoa do seu lado. E o que eu quero dizer, às vezes você já tem uma pessoa do seu lado, mas não é essa que é melhor estar junto, porque levanta quando cai. Tem gente que às vezes do seu lado é quem te derruba. É quem, te anula. É quem te conduz para as piores decisões. Por isso que o homem tem que estar em comunhão com Deus. Qualquer homem, mais do que ter intimidade com a sua esposa, ele tem que ter comunhão com Deus. Até porque uma mulher, pela intimidade que ela tem com o homem, ela pode conduzir muito. Isso é sabido. Tem muita mulher que torce, que distorce o homem para o lado que ela quer, justamente por essa área da intimidade que tem um casal. E como tem muito homem que ele é dependente disso, o que a mulher quer dele, o que a mulher quer que ele faz baseado na maneira que ela o conduz nessa área. Então, a minha comunhão maior tem que ser com Deus. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim, o que Deus tem comigo. Para que as decisões para a minha vida e para a minha família, as decisões para o meu presente e o meu futuro, sejam segundo a vontade de Deus e sejam voltadas para Ele. Como foi a de Isaac. Eu posso ter tido um pai fraco, eu posso ter tido uma história na minha casa, na minha família, que foi como a do Abrão, desastrosa, terrível, mas eu posso pegar essa palavra agora, aprender com Isaac, aprender com Abrão também, e começar a não terceirizar, a não transferir a minha autoridade, mas usar a minha autoridade e usar com Deus. Usar a minha autoridade e usá-la bem. Usá-la para orar, para clamar, para pedir. Buscar discernimento do Senhor. Buscar do Senhor discernimento, Senhor me dá discernimento. Isso aqui eu devo ir. Isso aqui é bênção para a minha família. Isso aqui provém do Senhor. Isso aqui é o que o Senhor espera de mim. Opa, não é o que Deus espera de mim. Isso aqui eu já sei, não vou fazer. Ah, mas a minha mulher está querendo. Insensata. Louca. Você fala como uma doida, minha filha. Não vou te ouvir. Isso eu estou falando de mulher, mas um homem, ele pode ser afetado por várias mulheres. Primeira, a mãe. Segunda, a mulher. Terceira, a filha.
Tem a irmã também, né? Mas parece que das 4 a irmã torce o irmão para onde quer, né? Leva para onde quer, conduz para onde quer. Então eu repito, tem muita coisa que vem da mãe ou da irmã, ou da mulher ou da filha até, que é sensato. E o que é sensato? É quando está alinhado ao pensamento de Deus. É quando você vê luz naquilo, você vê Deus naquilo, ó, Deus está falando, Deus está... Eu não ouvi de outra maneira, não sei se foi no culto, não sei se foi quando eu li a Bíblia, não sei se foi quando eu orei e Deus falou, eu não percebi, mas Deus está usando a boca da minha mãe, da minha mulher, da minha irmã, da minha filha para falar comigo. Obrigado, Deus. Olha, isso aqui veio e deu liga. Não é deu liga ao que eu quero, deu liga ao que Deus tem comigo. Agora, se é igual a Sarai falou para o Abrão, vai lá e pega a minha serva. Opa, Deus não está nisso. Não, mas agora eu vou ficar assim, minha filha, vamos orar. Se posiciona. Se Deus não está deixando, pergunta para ele o que ele quer de você. Jó amaldiçoa a Deus e morra. Não vou fazer o que você está dizendo. Você está falando como uma louca, eu não vou ouvir uma louca. Eu não vou deixar uma louca pilotar o carro, o trem da minha vida, não. Eu vou buscar Deus. Se Deus quer algo de mim, eu vou a Deus. Não vou blasfemar, não vou amaldiçoar Deus. Outro homem forte. E forte é isso, é você ter a decisão certa e tomar a decisão certa. Homem forte não é aquele que fala alto, que grita, que fala grosso, que é ignorante. Mas é aquele que, como Isaac, faz o que tem que fazer. Que usa a força que tem, a maior força que tem, que é a força espiritual. É a autoridade espiritual que tem. Para tomar as melhores decisões e para manter aquilo que Deus tem na vida dele. Para que ele prospere, para que ele progrida e cresça. Lembrando que felicidade é igual a progresso. Não tem como uma pessoa que a vida não progride dizer que é feliz. Você quer ser feliz? Então progrida. Como é que eu vou progredir? Se eu tomar as decisões certas. Se eu for um homem de oração. Se eu for um homem que usa a minha autoridade para estar com Deus, me aproximar de Deus e para mover Deus a me abençoar como Isaac fez. O problema da esterilidade estava na Rebeca. Quem orou? Isaac. E a oração do Isaac, com a autoridade que ele tinha de marido, de pai daquela família, fez a mulher dele ser curada e poder gerar filhos e a família dele ficar como Deus tinha prometido. Cada um de nós temos uma promessa. E temos que usar nossa fé, unida à nossa autoridade, para fazer a promessa de Deus acontecer conosco e na nossa casa. Coloque-se em pé, por gentileza. Primeiro, peça para Deus discernimento. Cada pessoa que te cerca hoje. Cada pessoa que te dá algum tipo de conselho. Esses conselhos, você tem que perguntar para Deus, pedir para Ele, Senhor, me dá discernimento. Vem do Senhor. Procedem do Senhor. O Senhor está neles. Alguns você não precisa nem perguntar, porque você já sabe. Eu, na minha visão, o Abraão já sabia. Deus não está nisso. Por que ele sabia, você disse? Porque Deus nunca falou disso com ele. Tem coisas que até a lógica nos ajuda a entender. Deus fala comigo, Deus fala sobre o filho, mas Deus nunca falou sobre a egípcia. Deus nunca falou sobre eu usar de meios. Se fosse para eu usar de meios
que eu sempre tive à minha disposição, por que então já não aconteceu lá atrás? Mas quantas vezes que nós somos mais sentimentos e que nós colocamos os nossos sentimentos à frente. Eu não quero magoar, sabe? Eu não estou aguentando essa pressão. É igual Sansão. Uma mulher sabe fazer uma pressão na vida de um homem. Uma mulher, quando ela quer, ela sabe fazer uma pressão. Ela usa de tudo que ela pode para pressionar um homem. Me fala o seu segredo, Sansão. Me fala, Sansão, me fala o seu segredo. Sansão, você não me ama. Até que ele acabou soltando. Devia ter usado a autoridade dele. Você não está aqui para saber meu segredo, minha filha. Então você não me ama, pensa o que você quiser. Essa satisfação eu não te devo. Como Abraão, não, minha filha. O que você está falando não tem nada a ver. Não, mas vai lá. Não vou fazer isso. E depois você vê, né? Ela que mandou, depois ela que reclamou. Aí agora cai sobre você. Que Deus esteja entre mim e você. Porque agora ela está me afrontando. Que caia sobre você essa afronta. Vai tentar agradar pessoas. E não fazer a vontade de Deus para ver no que dá. Os dois casos que nós temos que acabaram cedendo, olha como terminaram. Foi agradar a esposa quando ela não tinha razão, quando ela estava louca, insensata, quando ela estava na carne, e aquele peso caiu sobre aqueles homens. Porque não tem como um homem chegar para Deus depois e dizer, Senhor, mas eu fui fazer a vontade da minha mulher. Deus diria assim, quem mandou você fazer a vontade dela? Faz a minha. Se você fizer a minha vontade, todo mundo será suprido, será coberto, será abençoado, será bendito. Todo mundo cresce, todo mundo é abençoado. Agora, quando você faz a vontade de quem está na carne, pode ser a tua mulher, tua mãe, tua irmã, tua filha, ou qualquer pessoa, você vai trazer peso sobre a sua vida. Você vai pegar problema. Você vai entrar numa fria. Pede para Deus, Senhor, me dá discernimento. Porque às vezes eu não vejo. Não deixa eu repetir histórias. Faz de mim um homem de Deus como Isaac. O Isaac que mesmo tendo um exemplo negativo, quando teve o seu momento, quando viveu o problema, quando teve a sua oportunidade, ele deu a resposta certa ao Senhor. E essa tem que ser a atitude de cada homem que está ouvindo essa palavra. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu entro, meu Pai, em oração agora. Eu peço primeiro que o Senhor nos dê discernimento. Sempre, meu Deus, aparecem pessoas na nossa vida, e algumas elas já estão, que tentam tirar a nossa autoridade, que tentam pegar a nossa autoridade. O diabo sempre está tentando pegar a nossa autoridade, como ele pegou de Adão lá atrás. O Adão deu a autoridade dele ao diabo. Mas teve homens que foram firmes, que creram, que usaram, meu Deus, da autoridade deles para trazerem bênção, para estabelecerem o cumprimento da palavra do Senhor na sua vida, na sua família e diante, meu Deus, da sua descendência. Como sabiam e principalmente como acreditaram, meu Deus, que o Senhor esperava deles. Nós temos esse exemplo no Isaac aqui hoje. E eu oro ao Senhor, para que cada homem seja
fortalecido. Se há fraquezas, se há carências, se há, meu Deus, aí uma falta de firmeza, porque isso não foi recebido, não foi ensinado para esse homem, talvez não foi ensinado para aquele menino quando ainda era criança, não foi visto dentro daquela casa. E quantos, meu Deus, vêm transferindo, quantos vêm entregando a sua autoridade à sua filha, à sua mãe, à sua esposa, ou alguém que cruza o caminho, e tem vivido uma vida frustrada, derrotada. Quantos estão com a vida amarrada porque não usam autoridade para se voltarem para o Senhor, para buscarem o Senhor, para esperarem no Senhor e pagarem o preço da fé, da confiança. Mas eu peço, Senhor, muda isso. Abra os olhos desse homem, para que ele veja, para que ele perceba o que o Senhor espera dele. E que no Senhor ele pode sim desamarrar a vida, ter vitória, ter bom êxito, ter sucesso em cada passo, em cada decisão, em cada empreitada da vida. Ajuda, meu Deus, os homens. Dá visão a cada um. Eu te peço de novo, nos dê discernimento. Nos ajuda a ver quando falta a direção e a bênção do Senhor em algo. Para que nos posicionemos e que façamos, meu Deus, a Tua vontade. Que venhamos, meu Pai, dar respostas ao Senhor. Que o Senhor se agrade e que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar. Como foi com Isaac? Está escrito que ele orou e o Senhor respondeu à oração dele, fazendo a mulher dele engravidar. Eu oro para que nós também tenhamos respostas como a de Isaac. Que aquilo que nós estamos usando da nossa autoridade, usando da nossa fé, clamando ao Senhor e apresentando ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos responda, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos leve, meu Deus, a ver e a vivermos a Tua glória. Eu peço que o Senhor abençoe a cada homem, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor levante cada um e coloque, meu Deus, ajude cada um a se colocar na posição para a qual o Senhor nos levantou e nos estabeleceu. Que a posição, meu Deus, de homens fortes, de cabeças, de homens, meu Deus, que não dão, que não entregam a sua autoridade para qualquer pessoa conduzir. Homens que têm discernimento para detectar, isso vem de Deus, eu vou fazer, eu vou ouvir. Mas também, meu Deus, para detectar e se posicionar quando uma direção não vem do Senhor. E para negá-la, para dizer não, não para alguém, não para a própria carne. Não, meu Deus, às vezes para o cônjuge, para a esposa. Não, meu Pai, para pessoas que cruzam o nosso caminho. E dizermos sim para o Senhor, ouvindo a Tua palavra como essa que o Senhor manda. Fazer a Tua vontade e trazermos para nós a Tua aprovação e a Tua bênção. Eu oro e abençoo a vida de cada homem. Declaro que cada um, meu Deus, seja fortalecido. Que cresça com essa direção, que cresça com essa palavra. E que o Senhor abençoe a cada um. É o que eu creio e eu peço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.